Professor, professora, saudações. Estamos dando início nesta aula ao estudo da LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação, mais conhecida como Lei 9394/96, a Lei Darcy Ribeiro. Não veremos na íntegra todos os artigos desta lei, mas veremos aqueles que mais trazem problemas em sede de concurso público em uma prova. Nosso estudo começa no título 3º do Direito à Educação e do Dever de Educar. Vamos a uma análise do artigo 4º da Lei 9.394 do ano de 1996. Lei 9.394 de 1996. Artigo 4º. O dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de: inciso 1º, ensino fundamental obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram acesso na idade própria. Muito cuidado! Você que vai fazer um concurso público para o magistério da sua cidade ou outros que envolvam a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. O inciso 1º, apesar de ter esta como redação oficial, esse inciso está revogado. Revogado tacitamente pela Constituição Federal. A Constituição Federal, em seu artigo 208, inciso 1º, alterado pela Emenda Constitucional número 59 do ano de 2009, expande a obrigatoriedade e a gratuidade, que outrora era limitada apenas ao ensino fundamental, hoje é estendida para toda a educação básica dos 4 aos 17 anos. Voltando para a leitura do artigo 4º, vamos para o inciso 2º, que fala em universalização. Inciso 2º, universalização do ensino médio gratuito. Universalização quer dizer extensão da obrigatoriedade e da gratuidade. Podemos ver que o ensino médio já é universal, até porque a Constituição, em seu artigo 208, inciso 1º, assim afirma isso. O artigo 4º, inciso 2º, se coaduna com a regra constitucional e se contradiz com o inciso 1º, reforçando a tese da revogação tácita do inciso 1º, pautada na norma constitucional superior e pautada na própria redação do inciso 2 do artigo 4º, que foi alterada também no ano de 2009. Podemos ir agora para o inciso 10. Inciso 10 do artigo 4º. É dever do Estado assegurar vaga na escola pública de educação infantil ou ensino fundamental mais próxima de sua residência a toda criança, a partir do dia em que completar 4 anos de idade. Então veja que as crianças não têm apenas o direito de estudarem em escolas públicas próximas às suas residências, próximas às suas moradias, mas, a bem da verdade, elas têm o direito de estudar na escola pública mais próxima. Hammurabi, e se a criança for conduzida pelos pais à escola mais próxima e não houver vaga? Só não poderá haver vaga na escola mais próxima se todos os alunos nela matriculados forem da localidade. Um aluno da localidade não pode ficar sem vaga na escola em detrimento de outro que não é da localidade. Em uma situação como essa, o Conselho Tutelar, o Ministério Público ou a própria Justiça da Infância e da Juventude poderá ser acionada. Dando continuidade, vamos para a análise do artigo 6º. É dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula dos menores a partir dos 6 anos de idade no ensino fundamental. A bem da verdade, já temos que ter nossos filhos e nossos tutelados matriculados em instituições de ensino a partir dos 4 anos de idade. Mas nos 4 anos de idade, na creche, ou melhor, na pré-escola, já saindo da creche e indo para a pré-escola. Então, pré-escola efetivamente. Aos 6 anos, a matrícula é obrigatória, sim, mas no ensino fundamental. Vamos agora para uma análise comparativa do título 4º, que fala da organização da educação nacional. O
título 4º fala da incumbência, ou melhor, das incumbências da União, dos estados, os estados membros da Federação, do Distrito Federal e dos municípios em matéria de educação. Nós temos aqui 3 pontos perigosos em sede de concurso público. Preste muita atenção. O artigo 9º fala das atribuições, das incumbências do governo federal em matéria de educação. O artigo 10 fala das atribuições, das incumbências do governo do estado membro da federação em matéria de educação. E o artigo 11 das incumbências do município em matéria de educação. As incumbências ou atribuições são praticamente autoexplicativas. Quando a gente fala que compete, a que ente da federação compete coordenar o sistema federal de ensino? É óbvio que vai competir ao sistema federal, ao governo federal. Quando nós falamos que a quem compete assegurar a manutenção do transporte escolar dos alunos da rede municipal de ensino, é óbvio que diremos que é o próprio município que há de custear e assegurar a manutenção e o custeio do transporte escolar dos alunos da rede municipal. A maioria das competências são autoexplicativas e elas mostram exatamente na leitura do seu próprio texto a quem elas pertencem. Em sede de concurso público, isso é comum, perguntarem a quem pertence determinada atribuição ou incumbência. 90% delas praticamente são autoexplicativas e você encontra no texto da incumbência a quem ela pertence, como os exemplos que eu acabo de citar. Mas há algumas que você, na leitura da incumbência, da atribuição, da competência, não consegue encontrar uma palavra-chave, uma palavra que remeta você a quem ela pertence. Nestes raríssimos casos, você, caro amigo professor, você, cara amiga professora, vai ter que memorizar. Que casos são esses? São os casos do artigo 9º, inciso 5º, por exemplo. Lei 9.394, de 1996. Artigo 9º. A União incumbir-se-á de, inciso 5º, coletar, analisar e disseminar informações sobre a educação. Veja também o inciso 7º, baixar normas gerais sobre cursos de graduação e pós-graduação. E o inciso 9º, que fala em autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar, respectivamente, os cursos das instituições de educação superior e os estabelecimentos do seu sistema de ensino. Note bem que nestas 3 atribuições do governo federal em relação ao seu sistema, não temos nenhuma palavra-chave que diga esta atribuição pertence ao governo federal. Como, por exemplo, nós temos no rol dos incisos do artigo 9º a atribuição do governo de assegurar um sistema nacional de avaliação das instituições de ensino. Opa, se o sistema é nacional de avaliação de instituição de ensino, só pode ser uma atribuição da União. Não poderia ser uma atribuição de um município ou de um estado. Então, estas 3 mencionadas anteriormente não têm palavras-chave, por isso você deve ter demasiado cuidado. Já no artigo 10, as atribuições que não têm palavras-chave começam no inciso 4º. Artigo 10. Os estados incumbir-se-ão de, inciso 4º, autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar, respectivamente, os cursos das instituições de educação superior e os estabelecimentos do seu sistema de ensino. Inciso 5º, baixar normas complementares para o seu sistema de ensino. Perceba muito bem que a competência do inciso 4º, inclusive, é uma competência comum com o governo federal. O governo federal também tem idêntica atribuição. O artigo 10, inciso 4º, é comum ao artigo 9º, inciso 9º. E a competência do artigo 10, inciso 5º, baixar normas complementares para o seu sistema de ensino, será comum a uma das competências, a uma das atribuições dos municípios em matéria educacional. Quais são as atribuições do município que merecem destaque por não ter nenhuma palavra-chave que remeta você ao município? Artigo 11. Os municípios incumbir-se-ão de, inciso 2, exercer ação
ação redistributiva em relação às suas escolas. Inciso 3º, baixar normas complementares para o seu sistema de ensino. Inciso 4º, autorizar, credenciar e supervisionar os estabelecimentos do seu sistema de ensino. Então perceba que a atribuição do artigo 11, inciso 3º, é comum. É comum às atribuições do artigo 10, inciso 5º. Então temos aí uma atribuição comum entre estados e municípios. E a atribuição que vimos na sequência também é muito parecida com uma atribuição do governo do estado em matéria de autorizar, credenciar e reconhecer instituições dos estabelecimentos de ensino. Muito parecida, mas não é idêntica. Tenha cuidado com essas atribuições mencionadas nestes incisos. Não obstante não terem palavras-chave, algumas delas são comuns entre determinados entes da federação, como governo federal e governo estadual, e como governo estadual e governo municipal. Atribuições das escolas versus atribuições dos docentes e órgãos do sistema educacional. Temos aqui uma comparação entre dois artigos muito frequentes em prova de concurso público. O artigo 12, que apresenta as incumbências das escolas, das instituições de ensino, são atribuições institucionais. E o artigo 13, que apresenta atribuições dos professores. É muito comum encontrarmos em sede de concurso público perguntas que misturam os dois artigos. Perguntas do tipo, das alternativas abaixo, assinale aquela que é a atribuição do professor. E colocam uma atribuição do professor em meio a várias atribuições da escola, isto é, da instituição de ensino. É muito comum o candidato que vai fazer a prova do concurso público confundir-se, porque como muitas das atribuições das escolas são exercidas efetivamente pelos professores, eles acabam achando que as atribuições das escolas, propriamente ditas, do artigo 12, a eles, professores, pertencem. Seu examinador sabe desta falha e explora uma comparação entre o artigo 12 e 13. Para isso, fizemos um quadro comparativo que mostra os pontos críticos do artigo 12 e aqui eles se assemelham no artigo 13. Perceba bem que o quadro é formado de duas colunas. A coluna da esquerda apresenta o artigo 12, a coluna da direita o artigo 13. Observe na segunda linha da coluna da esquerda o inciso 1º do artigo 12, que informa que é a atribuição das escolas elaborar e executar sua proposta pedagógica. Observe que na linha ao lado, como atribuição do professor, temos que é a atribuição do docente participar da elaboração da proposta pedagógica da escola. Então veja que a escola compete elaborar e executar a sua proposta. E o professor? Ao professor compete, segundo o artigo 13, inciso 1º, participar da elaboração desta proposta. Ainda na coluna da esquerda, é a atribuição da escola. Inciso 3º, assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aula. Na coluna da direita, temos que é a atribuição do docente, segundo o artigo 13, inciso 5º, ministrar os dias letivos e horas-aula e participar dos períodos de planejamento, avaliação e desenvolvimento profissional. Então, a escola compete assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aulas. E ao professor ministrar os dias letivos e horas-aula e participar do período de planejamento, avaliação e desenvolvimento. Então, é muito comum confundirmos as duas atribuições. Na coluna da esquerda, temos o artigo 12, inciso 4º, que informa que é a atribuição da escola, do estabelecimento de ensino, velar pelo cumprimento do plano de trabalho dos docentes. Na coluna da direita, no artigo 13, inciso 2, temos que é a atribuição do docente elaborar e cumprir o plano de trabalho. Então, à instituição de ensino cabe velar pelo cumprimento do plano de trabalho dos docentes. E ao professor compete elaborar e cumprir o plano de trabalho. Finalizando o nosso quadro comparativo, coluna da esquerda, atribuição das escolas, o inciso 6º, articular-se com famílias e comunidade, criando processos de integração com a sociedade.
e compete ao professor colaborar com as atividades de articulação da escola, com as famílias e a comunidade. Então, o estabelecimento de ensino articula-se com as famílias e a comunidade. E o professor, ele colabora com as atividades de articulação. Um outro conjunto de artigos que merece destaque é a sequência dos artigos 16, 17 e 18. O artigo 16 fala dos órgãos que vão integrar o sistema federal de ensino. O artigo 17 fala dos órgãos que vão integrar o sistema estadual de ensino e do Distrito Federal. E o artigo 18 fala dos órgãos que vão integrar o sistema municipal de ensino. Estes artigos, quando são cobrados em concurso público, sempre estão em conjunto. Vale aqui a pena destacar, no artigo 16, sobre as instituições privadas de educação, no 16, no 17 e no 18. As instituições privadas de educação, como mostraremos a seguir, elas são supervisionadas ou pelo governo federal, ou pelo governo estadual, ou pelo governo municipal, conforme o nível de atuação. No artigo 16, temos que as instituições privadas de educação superior pertencerão ao sistema federal de ensino, isso é, as universidades são supervisionadas, credenciadas e fiscalizadas, as universidades privadas, pelo governo federal. Já no artigo 17, temos que as instituições de ensino médio e ensino fundamental privadas serão supervisionadas, serão fiscalizadas pelo governo estadual. Por isso dizemos que as instituições privadas de ensino médio e fundamental pertencem ao sistema estadual de ensino. E no artigo 18 temos que as instituições de educação infantil criadas e mantidas pela iniciativa privada, estas serão fiscalizadas pelo governo municipal. Vale a pena aqui também destacar um ponto relevante. Os municípios podem, segundo disposição expressa no artigo 17, criar universidades. Mas as universidades criadas e mantidas pelo poder público municipal não serão supervisionadas e não farão parte do sistema municipal de ensino. As universidades criadas e mantidas pelos governos municipais, universidades públicas municipais, pertencerão ao sistema estadual de ensino. Outro ponto importante que vale a pena destacar nesta aula é a classificação das instituições por categoria. O tema está descrito no título 4º, na sequência do artigo 19. A classificação com relação à categoria divide as instituições de ensino em dois grandes grupos, as instituições públicas e as instituições privadas. Então, em matéria de categoria, temos as instituições de ensino divididas em públicas e privadas. Na sequência, o seu examinador também costuma perguntar com certa regularidade sobre o artigo 20, as subdivisões das instituições privadas de ensino. Tome muito cuidado. As instituições privadas de ensino dividem-se em 4 grupos: as particulares, as comunitárias, as confessionais e as filantrópicas. Tome muito cuidado, em primeiro lugar, para não confundir o gênero com a espécie do gênero. Qual é o gênero? Instituições privadas. E as espécies são as particulares, as comunitárias, as confessionais e as filantrópicas. Não diga em prova de concurso público, que é o que o examinador justamente gosta de colocar, em matéria de classificação quanto à categoria, que as instituições de ensino dividem-se em públicas e particulares. Isso é um erro. Não dividem-se em públicas e particulares, dividem-se em públicas e privadas. E as privadas se subdividem em particulares, comunitárias, confessionais e filantrópicas. Não é possível e não é admitido em prova a substituição do gênero, que é a instituição privada, pela espécie do gênero na modalidade particular.
As instituições particulares de ensino são aquelas voltadas ao lucro, criadas por uma pessoa física ou mais de uma pessoa física ou pessoas jurídicas e que têm a sua finalidade voltada a uma receita, voltada ao lucro. Já as instituições comunitárias são aquelas criadas por grupos de pessoas físicas ou jurídicas que tenham em sua entidade mantenedora representantes da comunidade local. As instituições confessionais são aquelas instituições que mantêm uma ideologia, que preservam uma ideologia confessional ou filosófica. Já as filantrópicas não têm sua definição prescrita na LDB. A LDB diz que as instituições filantrópicas de ensino são aquelas assim definidas através de lei própria. Vamos entrar agora no título de número 5, que fala dos níveis e das modalidades de educação e ensino. Vamos dar destaque aqui ao capítulo 1, que fala da composição e dos níveis escolares. O artigo 21. O artigo 21 é o artigo mais cobrado em sede de concurso público, o artigo mais cobrado em sede de concurso público para o magistério em toda a legislação. Lei 9.394, de 1996, artigo 21. A educação escolar compõe-se de: inciso 1º, educação básica, formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. E inciso 2º, educação superior. O artigo 21 fala que a educação que é esse processo que visa o pleno desenvolvimento da pessoa, o pleno desenvolvimento do educando, divide-se em 2 segmentos: a educação básica e a educação superior. E a educação básica, ela será formada pela educação infantil, pelo ensino fundamental e pelo ensino médio. Já a educação superior, mencionada no inciso 2 do artigo 21, ela tem sua subdivisão no artigo 44 da LDB. Ainda no título 5, agora indo para a seção 1, falando das disposições gerais em matéria de educação, temos o artigo 22, que fala da finalidade da educação básica. A finalidade da educação básica é o desenvolvimento do educando. É o seu preparo também para o exercício da cidadania e, quando cabível, a preparação para o mundo do trabalho. Quando o educando termina a educação básica, na modalidade ensino médio, terminou o ensino médio, ele tem que ser capaz de desenvolver o pensamento crítico, isso é, desenvolver a análise crítica sobre qualquer objeto de estudo. Se você, professor, ainda está no tempo que o pensamento crítico é aquele desenvolvido na universidade, você está equivocado. Na universidade, teremos que desenvolver o pensamento reflexivo. O crítico hoje está direcionado ao término do ensino médio. A análise crítica de objetos de estudo é consequência do desenvolvimento e não do pleno desenvolvimento do educando. Na sequência, temos também como artigo importante e relevante em sede de concurso público o artigo 23, que fala da organização da educação básica. Lei 9394/96, artigo 23. A educação básica poderá organizar-se em séries anuais, períodos semestrais, ciclos, alternância regular de períodos de estudos, grupos não seriados, com base na idade, na competência e em outros critérios, ou por forma diversa de organização, sempre que o interesse do processo de aprendizagem assim o recomendar. O que quer dizer o artigo 23 em seu caput? Ele quer dizer simplesmente que um sistema de ensino tem a prerrogativa ou a capacidade de organizar-se de forma diversa de outro. Em um determinado município, por exemplo, nós podemos ter o ensino fundamental dividido em anos. Ele tem que durar 9 anos. 1º ano, 2º ano, 3º ano, 9º ano, chegando até o 9º ano. No município ao lado, ele pode organizar-se em semestres, em 18 semestres. Ou ele pode fazer uma alternância regular. Do 1º ao 5º ano, vamos manter em ano.
Do 5º ao 9º, vamos dividir em semestres. Cada entidade da federação pode organizar-se em ciclos, anos, séries, alternância regular de períodos, da forma, a bem da verdade, como for mais conveniente para cada sistema. Ainda no artigo 23, vale a pena comentar o seu parágrafo 1º. Parágrafo 1º do artigo 23. A escola poderá reclassificar os alunos, inclusive quando se tratar de transferências entre estabelecimentos situados no país e no exterior, tendo como base as normas curriculares gerais. Veja bem que o parágrafo 1º estabelece a reclassificação. Quando falamos em reclassificação, ela pode ser para avançar o aluno ou acelerá-lo. São dois conceitos distintos, para avançar ou acelerá-lo. Avançamos o aluno que está com atraso na respectiva série. Aceleramos aquele que mostra um desenvolvimento cognitivo superior à série que se encontra. O fato é que o aluno pode ser reclassificado para mais ou para menos. Geralmente o critério utilizado para uma reclassificação é um procedimento detalhado de avaliação. Esse procedimento pode ocorrer independente da transferência. Por quê? Porque o parágrafo 1º informa em reclassificação que também poderá ocorrer no caso de transferência entre estabelecimentos de ensino e não que ocorre única e exclusivamente em função de transferências. Então, a reclassificação pode ocorrer de forma ordinária dentro de uma instituição de ensino ou decorrente de uma transferência entre estabelecimentos distintos. Ainda, no artigo 23, o parágrafo 2º. O parágrafo 2º merece destaque. O calendário escolar deverá adequar-se às peculiaridades locais, inclusive climáticas e econômicas, a critério do respectivo sistema de ensino, sem com isso reduzir o número de horas letivas previsto nesta lei. Perceba que ele impede a redução do número de horas letivas e não necessariamente a redução do número de dias. Isso já foi cobrado em sede de concurso público. E perceba que este é um mecanismo que é muito utilizado, por exemplo, em comunidades rurais. Por ocasião do ciclo agrícola, colheita do tomate, colheita do morango, dependendo da época, a instituição de ensino acaba tendo que fazer um recesso, ou mesmo determinar as férias escolares de seus alunos. Por que, Hammurabi? Porque as crianças vão trabalhar na colheita? Claro que não, porque é proibido o trabalho infantil. A instituição acaba determinando um recesso ou férias escolares em determinadas épocas ligadas ao ciclo agrícola ou a condições climáticas, em face dos pais, por exemplo, se estiverem envolvidos no ciclo agrícola, não poderem dar o suporte doméstico que os seus filhos demandam para poder acompanhar o estudo acadêmico na instituição de ensino. Então, é a falta do suporte doméstico, gerada pela ausência dos pais que estão, por exemplo, no ciclo agrícola, participando da colheita, que faz com que a instituição de ensino acabe tendo que determinar um recesso ou férias escolares, e não para que as crianças venham a trabalhar em colheita. Isso é inaceitável, isso é inadmissível. Resolução de questões. Chegando ao final da nossa aula, vamos para a resolução de questões. Questões que já foram cobradas em sede de concurso público sobre os temas apresentados nesta aula. Do Governo do Estado de Pernambuco, prova para técnico educacional. Prova para técnico educacional. A pergunta é: não é uma incumbência da União, não é uma atribuição do governo federal. Vamos à letra A. Organizar e manter os órgãos do Sistema Federal de Ensino. Veja que a letra A já entregou. Sou uma atribuição, sou uma incumbência do governo federal. A quem compete organizar e manter os órgãos do Sistema Federal de Educação? Vou dizer que isso compete a um município? É inviável. Vou dizer que isso compete ao governo estadual? Também é inviável. Letra A é uma atribuição. Eu quero, aqui não é. Letra B, organizar, manter e desenvolver as instituições oficiais do sistema federal. Opa, se é do sistema federal, compete, óbvio, ao governo federal. Letra C, coletar, analisar e disseminar informações sobre a educação. Seria essa uma atribuição que
que não pertence ao governo federal ou uma que pertence ao governo federal? Bem, pelo que estudamos na aula de hoje, essa é uma daquelas em destaque, que não tem uma palavra-chave, mas que no fundo pertence sim ao governo federal. Daí o perigo da letra C. Letra D. Elaborar, em colaboração com os outros entes, o Plano Nacional de Educação. É óbvio que essa é uma atribuição do governo federal. Se estamos elaborando o Plano Nacional de Educação, somente a União poderia fazê-lo. E a letra E informa: assegurar o ensino fundamental e oferecer com prioridade a educação infantil. Quem assegura o ensino fundamental, oferecendo com prioridade a educação infantil, é o município. Esta não é uma atribuição do governo federal. Então, tirando a letra C, que era aquela que talvez gerasse dúvida, e foi justamente o ponto observado na prova, no geral, é fácil responder uma questão sobre atribuições do governo federal, estadual ou municipal em matéria de educação. Letra E é a resposta. Vamos à nossa próxima questão. Da Prefeitura de Angra dos Reis, concurso para pedagogo orientador educacional, questão de número 19. A banca foi a CEPERJ e diz o enunciado da questão: em conformidade com a Lei 9394/96, a Lei Darcy Ribeiro, caberá aos municípios: letra A, credenciar e avaliar as instituições de educação superior do município? Não. Sabemos que é o Estado membro da Federação, que vai fazer todo o trabalho de supervisão das instituições de educação superior criadas e mantidas pelo município. Vamos à letra B. Coletar, analisar e disseminar as informações sobre as ações educacionais. Vimos na aula de hoje que esta é uma atribuição do governo federal. Vamos para a letra C. Estimular e apoiar financeiramente as escolas privadas. A bem da verdade, esta não é uma atribuição nem do governo federal, nem do governo municipal, nem do governo do estado. Vamos à letra D. Oferecer com prioridade o ensino médio. Esta é uma atribuição dos governos estaduais. E a letra E. Exercer a ação redistributiva em relação às suas escolas. Segundo uma leitura criteriosa do artigo 11, a letra E é o nosso gabarito. Compete aos municípios exercer sim uma ação redistributiva em relação às suas escolas. Muito bem, encerrando a nossa aula, eu gostaria de frisar aqui que em matéria de prova de concurso público, a leitura de toda a lei da diretriz e base da educação, a lei de diretrizes e bases da educação, é relevante. Mas os temas que estamos abordando aqui são os temas de maior índice de erro em sede de concurso público. Como dica de estudos, eu quero indicar o livro Entendendo a LDB, Entendendo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. A legislação educacional comentada na íntegra com mais de 500 questões de provas anteriores, de autoria do professor Hammurabi Messeder, da editora Elsevier. Acesse o site elsevier.com.br e bons estudos.